Boa noite, povo de Deus. É com alegria que nós estamos novamente com o programa Amor Restaura, né? Toda segunda-feira, às 8h30, 8h40, atrasamos um pouquinho hoje, devido à Santa Missa, mas estamos aqui junto, tendo essa certeza dessa presença de Deus que está entre nós, a todo instante. Então, já convido você que vá nos ajudando a compartilhar esse programa, nos ajude a evangelizar, levar esse amor de Deus às pessoas, compartilhando, né? Então, envia no grupo de amigos, pelo WhatsApp, vai compartilhando esse link, né, do programa, vai nos ajudando a levar essa presença real de Deus. Nós estamos ao vivo, também peço para você que mande as mensagens, mande o seu pedido de oração, que ao final a gente vai estar rezando. Estamos aqui na Catedral Nossa Senhora dos Prazeres, Itapetininga, e é com muita alegria, na casa de Deus, que nós acolhemos a cada um de vocês, que vocês já nos permitem estar entrando na sua vida, né? na sua casa, no seu ambiente talvez de trabalho, que você está no intervalo agora, com a sua família. Então, que Deus abençoe muito. Nós temos várias pessoas, né, Hudson, que são fiel conosco aí, estão sempre com a gente aí. Então, daqui a pouquinho a gente já vai falar o nome delas aqui, que estão sempre com nós. Eu estou lembrando de do Fábio, a Fernanda, a Marley, sempre está nos acompanhando, nos ajudando a evangelizar. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. O tema de hoje, coragem, sou eu. É uma palavra, a palavra central do evangelho de hoje, coragem, sou eu. Jesus nos fala. Então, queria acolher já o Hudson, o Clay. Hoje a dupla de dois está perfeita, né? Completa. Só o Clay não deixa ou tira a barba, ou o Hudson tem que deixar a barba, né, Clay? Não tem jeito, né? Mas que bom. Deus abençoe vocês. Estão tudo bem? Graças a Deus. Boa noite, Iago, sua bênção. Deus abençoe. Hoje, graças a Deus, consegui estar aqui. O dia de trabalho é a correria de dois, eu não consigo, não dá tempo. Mas a questão da barba, hoje não deu tempo de fazer, por isso que eu estou com ela. Que bom, mas isso é importante. Senão eu vou ter que deixar também, daí nós vamos fazer um padrão, né? Depois o William, o Carlinho já tem, então já está toda a equipe montada aqui. Povo de Deus, só um minuto para a gente descontrair, mas eu quero que você que está em casa tenha essa certeza. Coragem. Nós não estamos aqui, né, nesse momento que a gente brinca assim, nós não estamos brincando com nada disso que está acontecendo, mas tendo essa coragem que Jesus nos pede, tendo a força para acreditar, ter a esperança que tudo vai passar e que a gente vence. Então o programa O Amor Restaura é exatamente isso, para levar essa alegria, esse amor de Deus, porque Ele nos criou, Ele criou você, Ele me criou, Ele criou cada um de nós para que sejamos felizes, para que tenhamos a alegria no coração, não para sofrimento, não para dor. O sofrimento faz parte sim da nossa vida, da nossa caminhada, mas não é o centro é Jesus. Por isso ele fala, coragem, a tribulação está batendo na sua porta, a doença está batendo na sua porta, coragem, sou eu. Jesus está falando isso para você. Uma música para nós, pessoal. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir sua riqueza em meu coração e descobrir sua riqueza. Simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus, tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus.
Já queria ir acolhendo, né, a Regina, a esposa do Ronaldo, que está nos acompanhando, né? O Ronaldo está internado, passando por esse momento difícil. A esposa dele também está nessa luta contra essa doença. Mas tenha certeza, irmã, nós estamos juntos em oração. Hoje mesmo na Santa Missa entreguei a vida de cada um de vocês, e tendo a certeza que Jesus está conosco. E Ele fala para nós nesse tema de hoje: coragem, coragem. Esta é a grande certeza que nós temos que ter no nosso coração. E eu já queria começar, né, fazendo a partilha do Evangelho, o Evangelho de hoje, a palavra de Deus que vem ao nosso encontro nessa noite. É o Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículos de 22 e seguintes, continuação do Evangelho de ontem. E ele fala assim para nós: logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e passarem antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isto, subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos os perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhe disse: tranquilizai-vos, coragem, sou eu. Não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhe: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhes a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Apenas tinha subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta é a grande certeza da nossa vida. Num primeiro momento, esta palavra de Deus vem ao nosso encontro, vem logo na sequência, da partilha do pão, do momento ao qual Jesus vai saciar todo aquele povo, e aí ele envia os seus discípulos à frente para que passem, para que vão adiante, porque a palavra de Deus precisa ser levada, o anúncio precisa prosseguir. Nós não podemos ficar presos àquelas pessoas que muitas vezes estão à nossa volta, estão muitas vezes nos paparicando. A gente tem esse termo, um termo popular até, fui paparicado. Mas mais do que isso, nós precisamos romper com aquilo. Quando as pessoas querem nos fazer ídolos ou nos colocar em algum lugar que não seja a presença de Deus, nós precisamos sair, nós precisamos dar passos à frente. E ele envia seus discípulos que entrassem na barca e fossem adiante. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. Eu queria fazer um parêntese nesse momento, nesse versículo 23, e dizer assim: Jesus, sendo Filho de Deus, ele também orava. Ele também tinha os seus momentos, o qual ele se colocava sozinho na presença do Pai. Povo de Deus, nós estamos vivendo esse momento, e muitos que talvez estejam nos ouvindo, ou vão ainda nos ouvir, estão vivendo esse momento de solidão. Pessoas que tinham muito, viajavam ou saía muito, hoje ela está vivendo numa solidão, tem sozinho, não está mais ali com a sua família, porque estão distantes, e ele vive num momento de solidão. É o momento ao qual nós mais precisamos nos colocar na presença de Deus, porque não estamos só.
Jesus está conosco, Deus está conosco, o Espírito Santo, Nossa Senhora que se faz presente entre nós, mas nós recebemos no batismo o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Uma pessoa está conosco, caminha conosco. Nós temos que ter essa certeza no coração, porque ao subir a montanha, a orar, é se colocar na presença de Deus. Logo depois de todo aquele momento que ele tem ali com aquele povo, ele precisa também se ausentar, para entender o desejo do Pai. A oração, nos colocarmos na oração, no momento solitário, talvez no nosso quarto, é nós colocarmos na presença de Deus, para que Ele nos oriente. E chegando, pois, à noite, estava lá sozinho, orando. Olha que importante na nossa vida, nós precisamos, nós também, nós somos filhos de Deus, sim, através de Jesus Cristo, mas precisamos orar, precisamos colocar o nosso joelho no chão e orar, porque quando isso acontece, nos remete lá, sabe, na segunda leitura de Romanos ontem, no capítulo 8 de Romanos, que vem dizer para nós assim, que nem a tribulação, nem a doença, nada pode nos afastar do amor de Deus, nada. E eu preciso crer nisso, nada é nada, mas eu preciso querer. Talvez tenha algo ou uma coisa só que afaste desse amor de Deus, sou eu mesmo, porque eu não quero, porque eu resolvo valorizar aquelas dificuldades, a dor, a solidão que ali estou. A gente comentei agora de pouco da esposa da Regina, da esposa do Ronaldo. Ela está vivendo esse momento ausente do marido, no momento difícil, sim, mas eu tenho certeza que de joelho no chão, confiando em Deus. É isso. Então nada pode nos afastar do amor de Deus, nada. E é exatamente isso, porque quando eu me coloco em oração, eu coloco-me na presença de Deus, eu me aproximo mais dele. Eu sempre lembro essa carta de Tiago, capítulo 4, versículo 8, aproximai-vos de Deus e ele se aproxima de vós. E a oração faz isso. E Jesus sobe a montanha para estar na presença do Pai, para estar na intimidade com o Pai, num momento de oração, para saber aquilo que é o desejo de Deus para todos nós. É isso, povo. E é exatamente isso, nós falarmos do amor que restaura, nós falarmos desse amor de Deus, nos acolher, deixar ser acolhido por esse amor de Deus, e acolher também, isso é um processo da nossa vida. Então nós vamos parar aqui, e vamos meditar um pouquinho, meditar esse processo de estarmos distante, assim, das pessoas que amamos, mas tendo a certeza que estamos na presença de Deus. E se estamos na presença de Deus, a distância entre eu e aquela pessoa com a qual nós estamos distantes, seja familiar ou não, por doença ou não, essa distância vai ser preenchida por Jesus, porque no amor dele não tem distância, o amor dele alcança a todos. E quando eu me entrego nesta presença de Deus, eu me entrego neste desejo de ser instrumento de Deus para que o outro esteja bem, Deus nos usa, nós passamos a ser instrumento e Ele vai. Ontem à noite, aqui na catedral mesmo, ouvindo um testemunho de uma pessoa que passou pela doença, pelo Covid, ficou internado vários dias, mas se recuperou, perdeu o pai, perdeu um tio, mas os outros 15 integrantes da família dele, ele falava, a palavra deles, se recuperaram. Ele passou, ele percebe e ele percebia e ele sentia isso. Ele falava para nós ontem das orações que eram feitas e intercedendo por ele. Ele falou, era possível a gente sentir a força da oração que estavam fazendo. É isso. Talvez a distância pareça ser tão longe, parece ser algo impossível. É a hora de nós colocarmos o joelho no chão, na intimidade com Deus, para que Ele nos conduza, para que Ele seja o instrumento de Deus, para que Ele venha ao nosso encontro, mas também vá ao encontro daqueles que nós pedimos e desejamos. E eu já quero entregar também nessa noite o Padre Reinaldo, também que não está bem de saúde, não é o Covid, não se preocupe, mas fisicamente, cansaço, muito trabalho, então nós colocamos ele também em oração. Tem uma música para nós, irmão?
nesse nome há poder. Jesus, nesse nome há poder. O seu nome é poderoso, sua glória em toda a terra. Há poder no nome de Jesus. Jesus, nesse nome há poder. Jesus, nesse nome há poder. O seu nome é poderoso, sua glória em toda a terra. Há poder no nome de Jesus. O impossível Ele pode realizar. O impossível Ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível. O impossível a nós Ele pode realizar. O impossível Ele pode realizar. O impossível Ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível. O impossível a nós Ele pode realizar. Eu queria já ir acolhendo aqui a Fernanda Mello. Boa noite, diácono Hudson Clay, a nossa fiel, né? Está sempre com a gente, Deus abençoe. A Ana Teles, boa noite, boa noite. A Adriana Ferraz, boa noite, a paz de Jesus. A Cláudia Rodrigues, boa noite, a paz de Jesus e o amor da Virgem Maria. Oração por todos os enfermos e pelas famílias, por toda a nossa igreja e pelas vocações. Amém. A Maria Lopes também, né, está aqui nos acompanhando. A Adriana Ferraz novamente. O Gerson Ricardo Oliveira, a paz. Gerson também, uma pessoa sempre com a gente aí. A Célia, é isso? Célia Costa. Que Deus abençoe a cada um de vocês que estão nos acompanhando. Nós estamos com duas páginas abertas aqui, não estou conseguindo ver das duas pessoas, dos comentários de todos, mas eu vou mudando aqui. Então ouçam bem, ouça essa presença, esse agir de Deus entre nós. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles. Agora Jesus estava no momento de oração, Jesus vem ao encontro dele. Eles já estavam atravessando o mar e caminhando, né, no barco, e de repente Jesus vem a eles caminhando sobre o mar. Mar, símbolo de toda a tribulação, de todo o mal, de tudo aquilo que nos pode fazer mal. E ele caminha sobre tudo isso. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É interessante que a palavra aqui vem nos dizer assim: quando os discípulos perceberam caminhando sobre as águas, quer dizer, então eles viram que era Jesus. Eles percebem que é Jesus. Jesus veio caminhando sobre o mar. Quando os discípulos perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. Ah, é um fantasma? Será? Ou é Jesus? Será se nós, na nossa vida, muitas vezes nós não temos medo? Quando o mar da vida agita, nós não temos medo, e aí ficamos inseguros com Jesus. Mas como, diácono? Sim, quando nós procuramos outras denominações, ou de repente nós vamos pedir uma cura, ou vamos buscar sei lá. Nós precisamos tomar cuidado. Às vezes tiramos o foco de Jesus e colocamos em outro. Nós duvidamos que talvez Jesus possa nos ajudar.
Pensem, você que está nos ouvindo deve estar entendendo aquilo que eu estou dizendo nesse momento. Ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltaram gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, coragem, sou eu. O mar agitado, eles com medo, Jesus se aproxima dele caminhando sobre o mar. Eles também têm medo de Jesus. Nós também muitas vezes temos medo de acreditar em Jesus, de colocar as nossas vidas nas mãos dele. Confiamos em tantas outras coisas, mas não confiamos em Jesus. E ele vem ao nosso encontro e dizendo isso: coragem, sou eu, não tenhais medo. Não tenha medo. Você que talvez esteja passando por toda essa dificuldade, não tenha medo. Não tenha medo se a tribulação está batendo a sua porta. Jesus já venceu tudo isso. Na cruz, por cada um de nós, Ele venceu. Ele passou. E por isso Ele fala: sou eu. Coragem. Não tenha medo. Enfrenta. Essa palavra coragem, eu gosto muito dela, porque quando a gente divide, vai buscar a origem dela, acorde, coração, e age, de agir com o coração. Mas não é somente o coração aqui, mas é com o nosso sentido. Nós colocamos essa presença de Deus, é o agir, é o meditar naquilo que pode ser mudado. Por isso ele fala coragem. Busca lá dentro de você a força para vencer essa batalha, essa dificuldade. E coragem, eu estou com você. Não tenhais medo. A palavra de Deus é muito forte hoje para nós. Não tenhas medo. Não sei o que você está passando, qual é a sua dificuldade, mas eu sei que Jesus está dizendo para você: coragem, não tenha medo. Sou eu estou com você. Olha a força dessa palavra. Tome posse. Você e eu precisa tomar posse. Eu, quando meditava esse evangelho de hoje, eu tomava posse disso que ele está dizendo. Coragem, diácono, não tenha medo, sou eu que te escolhi, sou eu que te chamei, sou eu que estou te conduzindo. Coragem. E é isso que nós, cristãos que somos batizados, ungidos, escolhidos por Deus, por isso nós remetemos lá. Se ele está dizendo coragem, então nada pode nos afastar desse amor de Deus. Basta que eu creia, basta que eu tenha coragem, que eu tenha força. Este é o processo, é o agir de Deus. Então confie nesta palavra de Jesus. Não são minhas as palavras, mas é dele. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Não tenha medo. O câncer está passando pela sua família, o Covid está passando pela sua família, o desemprego está passando pela sua casa. Sabe, o problema financeiro, eu não sei, mas ele está dizendo para você: coragem, sou eu estou com você. A maré está brava, o mar está agitado sobre a sua vida. Coragem, eu estou sobre este mar, eu estou acima dele, eu já venci. É Jesus dizendo para nós. Creia nisso. Enquanto nós ouvimos uma música que os irmãos vão trazer para a gente, nós vamos meditar um pouquinho esta palavra de Deus. Tenhais coragem, sou eu, não tenhas medo. Eu clamarei o poderoso sangue do Senhor sobre mim. E as cadeias que me cercam irão cair, e meu louvor cantarei, e lutarei com a unção que o Senhor deu para mim. Nem as remotas situações vão resistir, não vão existir. Eu entregarei as dores que guardei aos pés da tua cruz e confiarei
temer, por tuas chagas posso crer na vitória. Eu entregarei as dores que guardei aos pés da tua cruz e confiarei. Já não há o que temer, por tuas chagas posso crer na vitória. Esta é a vitória. Gerson, creia nisso, a vitória. Marley Martins, boa noite, creia nisso, a vitória. Adriana Ferraz, peço oração para minha amiga Andréia e a filha, estão com suspeita de Covid, estamos rezando. Pelo esposo também, o Márcio. Claudineia, Jesus Salvador. A Danusa, que Deus abençoe Danusa, pessoa também que está sempre nos acompanhando, Deus abençoe. Washington Martins, né, que Deus abençoe. A Fátima, que Deus abençoe. A cada um de vocês que estão nos acompanhando, que estão seguindo este amor de Deus, não o Diácono Passo, mas o amor de Deus. Mas Jesus, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra, e aqui quando nós falamos da igreja, da nossa igreja. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. E ele disse: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e começou a afundar. E gritou: Senhor, salva-me. Observem bem, Pedro representa a igreja, não só Pedro, mas toda a igreja em si, clama para Jesus. Jesus nos dá força para caminhar sobre o mar, sobre as dificuldades, sobre as dores. E Ele fala: vem. Ele está falando para mim e para você: vem. Pedro começa a caminhar em direção a Jesus, olhando para Jesus, mas é algo muito interessante, porque quando nós começamos a seguir a Jesus, eu já ouvi muito isso. Quando a gente começa a seguir a Deus, tentando buscar acertar a sua vida, vamos dizer assim, parece que a tribulação aumenta. Vocês já ouviram isso? As tribulações parece que triplicam na nossa vida. É porque nós estamos tentando nos aproximar do amor de Deus, e o mal não quer que a gente se aproxime do amor de Deus. E é isso. E Pedro, quando começa a caminhar sobre as águas, o vento, a tribulação triplicou a força daquele vento, e ele duvidou de Jesus, ele tirou o olhar de Jesus. E isso que nós não podemos fazer no momento de dificuldade, no momento de dor, no momento de uma doença. Nós não podemos tirar o nosso olhar de Jesus. O nosso olhar precisa continuar firme, o nosso coração precisa estar certo que Ele é Jesus. Sou eu, não tenhais medo. Eu não posso mais ter medo, mas eu caminho em direção a Jesus. Pedro teve medo, tirou o olhar de Jesus, afundou. Mas no momento difícil, mais difícil ainda, porque ele está afundando com medo, ele clama por Jesus: Senhor, salva-me. E o que Jesus faz? Estendeu as mãos. Eu acho esse gesto tão bom, tão bonito. Você parou para pensar que na cruz Jesus estende as mãos para toda a humanidade? Quando na cruz pregado, quando na cruz Ele assume todos os nossos pecados, Ele restaura, Ele traz todo o povo com Ele. Ele estende a mão e tira aqueles que desejam, aqueles que aceitam a Jesus, é resgatado por Ele. Por isso aqui Pedro, símbolo da igreja também. Sim. Não foi a Pedro que Jesus entregou a chave? Tudo que ligares na terra será ligado, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Tudo que ligares será ligado lá. Então Pedro representa toda a humanidade.
Nós precisamos confiar como Pedro. Se fraquejarmos, se cairmos, nós precisamos clamar por Jesus, clamar por Ele, porque Ele vem ao nosso encontro, Ele nos salva. E neste gesto Ele está retirando Pedro, mas também todos nós, desta lama, do mar, de toda a tribulação, de todo o medo, de toda a doença, de tudo aquilo, de todo o pecado, de tudo aquilo que nos afasta dEle. Esse gesto de Jesus de estender a mão a Pedro, Ele está estendendo a mão não só a Pedro, mas para todos nós. Basta que eu creia, basta que eu acredite. Lembra da frase de ontem? Nada poderá nos afastar do amor de Deus se eu quiser, se eu clamar por Ele. E aqui acontece esse clamor de Pedro. E Jesus estende a mão, pega Pedro pela mão e traz. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? Passos, por que duvidas? William, Carlinho, por que duvidas? Hudson, Clay, por que duvidas? Você que está nos acompanhando, por que duvidas? Homem de pouca fé, mulher de pouca fé, confie. A promessa de Deus é que nada vai nos faltar, mas eu preciso crer. Eu preciso crer. Esse processo de acreditar, de confiar, de abraçar a Cristo. Nada poderá nos afastar do amor de Deus, sim, nada, se eu tomar posse, se eu aceitar, se eu tiver fé. E esse processo de fé, esse processo de eu crer, eu creio para receber a graça de Deus. Não é como se fosse a ciência, que eu recebo a graça de Deus, eu vejo para depois eu crer. Não, primeiro eu creio para depois receber a graça de Deus. É assim, povo de Deus, é a fé teologal, a fé que nos apresenta esse Deus que eu confio e eu recebo a graça. É isso. Então esse povo está dizendo, Jesus está dizendo a Pedro, mas também a todos nós: por que duvidastes? Creia, tenha fé. Este é o processo de eu confiar em Deus, de eu acreditar em Deus, de eu assumir Ele na minha vida. Ele precisa fazer parte, Jesus precisa ser o centro, para que eu consiga caminhar sobre o mar. E nós vamos ouvir uma música e já vamos voltar para essa conclusão, porque algo importante aqui está. Creia nisso. Mais uma para nós? Quando estou em alto mar, as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar, esqueço da sua promessa, de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: por que tendes medo? 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 Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar, esqueço da sua promessa, de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: por que tendes medo? Por que tendes medo? Por que tendes medo? Por que tendes medo? Por que
tendes medo, o que tendes medo. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Não me deixa fraquejar jamais, o som da tua voz tudo vai calar, só preciso esperar, a tempestade vai acalmar. Eu queria acolher aqui a Renata Monteiro, a Lilian Assis, Jesus, eu confio em vós, a Viviane Duarte, a Marisete Furtado, né? Que Deus abençoe, a Viviane Duarte. Quero pedir que Jesus cure toda a cegueira espiritual da minha filha Bruna e o esposo dela, Lúcio. Também quero pedir pela Maria Cristina Santana. Santa noite, irmão em Cristo. Peço por oração para todos os padres, familiares, diáconos e por essa pandemia. Júnior Barros, boa noite, meu irmão em Cristo. A paz de Jesus. Peço oração para a restauração do meu casamento, pois estamos separados e, se Deus quiser, vou ter minha família de volta. Orem por nós, meu irmão. Deus abençoe, irmão. Estamos orando. Angélica Maria Gomes, boa noite, a paz de Jesus. O Washington novamente está aqui, o Antônio Salles está nos acompanhando também. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus vá conduzindo realmente mesmo nesse processo de nós fazermos essa experiência de estarmos junto de Deus. E aqui eu queria já acolher também esse momento que Deus toca em Pedro. Pedro gritou, Senhor, salva-me. No mesmo instante Jesus estendeu-lhe a mão, segurou e lhe disse, homem de pouca fé. Apenas tinha subido na barca, o vento cessou. Aqui eu acho algo muito magnífico nesse versículo 32. Jesus subiu na barca. Tem algumas traduções que falam subiram na barca. Como será que Pedro e Jesus voltaram para a barca? Porque Pedro estava afundando. Jesus estendeu a mão, salvou Pedro, trouxe Pedro, colocou ele acima de toda aquela tribulação, de todo o medo que ele estava com ele. E juntos subiram na barca de Jesus. Jesus, quando Ele estende a mão para nós, nós fazemos parte dele, nós caminhamos com Ele, nós não caminhamos sozinhos mais. Aqui está o grande exemplo para a nossa vida. Nós fazemos a experiência de Deus, desse amor que restaura, mas nós não podemos continuar caminhando sozinhos. A partir do momento da experiência do toque em Jesus, nós caminhamos com Ele. Eu não tenho dúvida, Pedro subiu na barca sim com Jesus, tendo a certeza que realmente depois eles vão professar, verdadeiramente era o Filho de Deus. Então olhe bem, este é o grande processo da nossa vida. Eu preciso fazer a experiência de Deus, mas eu não posso abandonar Deus no momento difícil, em momento algum. A partir do momento que eu faço essa experiência dele, eu caminho com Ele, eu estou junto dele, e é Ele que vai me conduzir. É Ele que vai fazer com que a tempestade cesse. E aqui cessou. Imediatamente quando eles subiram na barca, cessou-se o vento, cessou-se as tribulações, cessou-se o medo. Todos não tiveram mais medo, se prostraram-se diante dele. Então você que está nos acompanhando em casa, não tenha medo, confie em Jesus, porque se você assumiu Ele na sua vida, Ele tocou em você, Ele está te salvando, Ele está te restaurando, te colocando em pé novamente. Não caminhe sozinho mais, caminhe com Ele nos passos de Jesus, ouvindo a sua palavra, ouvindo a tua voz. E como que eu faço? Através da palavra de Deus, através da meditação, da oração. Vocês lembram que Jesus subiu para se manter íntimo do Pai, para estar na intimidade com Deus, no momento de oração, no início desse evangelho? É assim que nós nos mantemos na intimidade com Jesus, que nós temos força para subir na barca de Jesus, com Ele, porque é Ele que vai nos impulsionando.
que é Ele que vai nos colocando na presença do Pai. É isso. Confie, tenha essa certeza no coração, tenha essa certeza de subir junto com Jesus, fazer a experiência, mas não caminhar sozinho mais, porque se caminharmos sozinho, vamos afundar de novo, vamos desistir, vamos ter medo, a nossa fé vai enfraquecer. Agora, quanto mais eu me aproximo de Deus, eu vou tendo os meus momentos talvez de solidão, mas também de um retiro, de estar na presença de Deus, mais forte eu fico, mais força eu tenho. Quando eu ponho meus joelhos no chão e rezo, Deus nos abraça, Ele nos coloca no seu colo, nós caminhamos com Ele, nos tornamos um só. A imagem que eu tenho nesse versículo 32, que Jesus e Pedro se tornam um só naquele momento, porque Jesus não só tocou na mão de Pedro e ergueu Pedro, salvou Pedro para que ele não se afogasse naquele mar, mas Ele traz Pedro para junto dele, nós nos tornamos um só com Cristo. E no meu e no seu batismo, no dia que nós fomos batizados, nós nos tornamos um só em Cristo. Nós tornamos um só. Confie, não tenha medo. Então aqueles que estavam na barca, quando você fizer essa experiência de Deus, observe bem o versículo 33, quando vocês fizerem a experiência, eu e você fizeram a experiência desse Deus e subirmos na barca de Jesus com Ele, nos tornarmos íntimos, um só com Jesus, aqueles que estão na barca, aquele que estão no mundo, aquele que está na minha casa, aquele que está doente, prostraram-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Reconheceram, e é esse, no meu testemunho de vida, no meu testemunho de caminhar com Jesus, aqueles que estão na minha volta vão reconhecer que verdadeiramente é Jesus que transformou a minha vida, que eu caminho com Ele, que eu me torno um só com Ele. Não tem outro, não tem outra forma. Talvez eu não precise pregar, né? São Francisco acho que é São Francisco mesmo, que saiu pregar e caminhou por toda a cidade, depois voltou, e aí um dos discípulos dele: mas nós não falamos nada, Senhor. E ele falou: se necessário for, usamos palavras. Aqui está o gesto concreto de tudo isso. Quando Pedro gritou, Jesus salvou, se tornou um só com Jesus, porque ele acolheu a Cristo, confiou em Cristo, teve confiança, Jesus o salva. Ele se torna um só com Cristo, se tornou exemplo e testemunho para os demais que estavam no barco. Todos não reconheceram Pedro, aquilo que Pedro fez, nem falaram sobre aquilo, mas reconheceram Jesus verdadeiramente. Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Verdadeiramente acolher a verdade na experiência do amor de Deus, na experiência de ser tocado por Jesus, na experiência de ser amado por Jesus, nós passamos a ser testemunha desse amor para as pessoas. Amém? Então que esse programa de hoje, nós já estamos chegando ao final, que este programa seja esse instrumento de Deus para dizer para você: coragem, sou eu, não tenhais medo, porque se eu estiver com Jesus, eu não preciso ter medo de nada, porque Ele está junto de mim, Ele se torna essa grande armadura de proteção e de amor sobre cada um de nós. Amém? Mais uma música para nós, irmão, para depois a gente orar para o povo. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei?
apoiarei. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Essa música vem bem para fechar mesmo, né? Tua graça me basta, teu amor me sustenta. A graça de Deus nos basta e o seu amor nos sustenta. Tem essa certeza? A graça recebemos plenamente no nosso batismo. O amor nós vamos experimentando dia após dia. Isso é o suficiente. Não basta nós queremos, nós precisamos nos entregar. E eu queria também acolher a Claudinéia Peçanha, né? Peço pela saúde, está pedindo oração pela saúde dos meus netos, principalmente de Lucas Miguel, que está em tratamento. Cura, Senhor. Ana Teles, peço oração e a proteção para o Gabriel, meu filho, que está em Sorocaba. Que Deus abençoe o Sandro, lá da São João Batista, o Sandro, da Tati lá, né? Ele está ligadinho na minha sala aqui, ó. Ô, garota, você viu? Que Deus abençoe. Deus abençoe. A Angélica Demetrio Leal Braga, né? Quero entregar toda a minha família e pela conversão de cada um de nós, Senhor. A Zilda Trindade, paz de Jesus, a paz de Jesus, irmã. A Viviane Duarte, peço oração para a libertação do jovem Mateus, que está com depressão e o vício da maconha. Também peço que Jesus visite esse jovem, a jovem Fernanda, que está internada em Botucatu. Não sabemos o que realmente ela tem, mas o médico falou que é grave. Confie, irmã. Esta passagem é especificamente para você nesse momento confiar em Jesus. Talvez o médico não saiba, mas Jesus sabe. E Ele entregue para que Ele faça a restauração. Confie nele, irmã. Confie. Adriana Ferraz, né? Peço pela minha amiga que vai dar à luz. O nome dela é Maria Angélica. Que Jesus e a Virgem Maria abençoe ela com um parto bem abençoado. Que Deus abençoe. A Juliana também, né, que está nos acompanhando, a Célia, que Deus abençoe muito a cada um de vocês. Eu quero acolher também o Alexandre, que está aqui, né, chegou agora. Deus abençoe, irmão, que nos auxilia também. Então nesse momento eu quero entregar a cada um de vocês que estão nos acompanhando, pedindo oração, mas também a cada um ainda que irão assistir, que irão ser tocados por esse amor de Deus. Eu queria, se for possível, colocar o sacrário um pouquinho lá, se for possível, irmão, neste momento, porque nós estamos tão próximo, alguns metros de Jesus. A gente não consegue tocar nele lá, mas com o nosso coração nós conseguimos. E eu tenho certeza que nesse momento, você olhando para o sacrário, caso eu não consiga o sacrário, a cruz, não tem problema. Eu quero que você peça realmente, clame, grite por aquilo que você deseja nesta noite, entregando toda a sua vida para que Jesus toque realmente, tire você deste mar, desta dúvida, desta incerteza, dessa depressão, desta doença, sua ou da sua família, né? Tantos pedindo pelos seus aqui, por casamentos, pela restauração dos casamentos. Eu lhe peço, Senhor Deus, toca com a tua mão chagada sobre os teus filhos, sobre os teus irmãos, sobre aqueles que te clamam e pedem nesta noite. Visita o Senhor Deus, levando a paz, o amor, a restauração a cada um dos teus filhos. Peço pelo Ronaldo nesse momento, toca o Senhor, mas não só ele, tantos que estão lá internados. Senhor Jesus, também peço pelo nosso pároco, o Padre Reinaldo, pela recuperação dele, Padre Valdori, pela recuperação dele. Peço, essa semana estamos vivendo esse momento vocacional, da vocação dos sacerdotes, desta entrega. Senhor Jesus, olha por eles, toca no coração de cada um dos teus filhos, escolhido e amado pelo Senhor.
Toca, Senhor Jesus, na nossa família, na minha, na família do Hudson, do Clay, nos pais dele, Senhor Jesus, do Carlinho, do William, do Alexandre, de todos aqueles que aqui estão, Senhor Jesus. Eu lhe peço, visita a casa deles. Eles estão aqui servindo a Ti, Senhor Jesus, e eu sei no meu coração que cada um de nós que se doa, o Senhor também se doa dobrado pelos seus e pelos deles, Pai. Vai ao encontro desses Teus filhos nesta noite, vai restaurar, Senhor Jesus, curar, tocar realmente, sabe, tirando essas pessoas dessa tribulação, dessa dor, dessa insegurança. Quero entregar meu pai com a minha mãe também, pedindo, hoje eles pedindo, orem para que nós tenhamos saúde, para caminharmos mais, e eu lhe peço e entrego a Ti, Senhor Jesus, confio em Ti, Senhor, abençoa esses Teus filhos. Peço nesse momento a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres, aqui representada, né, Maria, representada pela imagem de Nossa Senhora dos Prazeres. Entrego a Ti, Mãe querida, aos Teus filhos, envolve com o Teu manto sagrado, intercede por cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós já estamos quase encerrando o programa, mas o Hudson vai dar mais uma palhinha para nós, no Coclei, e logo depois a gente volta com a bênção, e aí o convite para nós estarmos juntos a semana que vem. Amém? Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Amém. E essa imagem que está chegando para vocês aí, né? Jesus segurando na mão de Pedro, a barca atrás, toda a igreja ali na expectativa. E aqui eu quero dizer assim: confie nesse Jesus que tudo pode mudar na sua vida. Tenha essa certeza, essa presença real dele. Ele está falando hoje para você: coragem, sou eu, não tenhais medo, confie. Eu já quero agradecer a cada um de vocês que estão nos acompanhando, estão nos ajudando a evangelizar, porque a cada compartilhamento que você faz, a cada sala que vocês abrem para estarmos juntos, vocês estão nos ajudando a evangelizar, chegando a mais pessoas. Nós não temos acesso a todos, dependemos de cada um de vocês. Então Deus abençoe muito, nos acompanhe pelo Face, pela minha página no Face, o Diácono Passos. Segue a gente lá, vai. Todos esses programas estão lá, mais algumas pregações que a gente vai colocando tudo lá. Pelo Instagram também, nós temos Diácono Passos, o Amor Restaura. Pelo YouTube, Diácono Passos, o Amor Restaura. Então, entre, nos ajude, acompanhe, né? Levando essa presença de Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Clay e Hudson e Clay, Deus abençoe. Até semana que vem. Você vê que dá tempo de você chegar. Será que eu consigo? Consegue, atrasa um 10 minutinhos, você chega, não tem problema, né? Deixa ele chegar atrasado ou não? Aí sim. Aí, tá vendo? Não tem problema. Então, que Deus abençoe, obrigado. Deixa preparado um mês já pra gente encerrar. Carlinho, William, Alexandre, Deus abençoe vocês por estar aqui, deixar a família para estar aqui com a gente, né? Deus abençoe. E eu quero agradecer vocês que estão em casa, porque se o programa existe, é por causa de vocês. Então, Deus abençoe muito. E tenha certeza, o amor de Deus, o amor que restaura e vem sobre cada um de nós. Deus abençoe muito vocês. Até semana que vem, segunda-feira, às 20h30. Às vezes a gente atrasa um pouquinho, até de 20h30 a 20h40 nós entramos ao vivo. Deus abençoe e até semana que vem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha essa certeza, confie, coragem, sou eu, Jesus nos fala. Não tenhais medo. A tribulação vem,
mas com Jesus ela passa. Fique em paz. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águias, pois confio no Senhor.